Olá, seja bem-vindo ao Resenha Simples e hoje eu vou falar com você sobre um livro pequeno, mas nem por isso menos explosivo. Hoje nós vamos conversar sobre Mentiram e Muito para Mim, do Flávio. Muito bem, hoje então vamos conversar um pouquinho sobre esse livro aqui, pequenino, mas que atende àquela máxima que diz que os melhores perfumes e também os piores venenos vêm nos menores frascos, né? Sendo bem objetivo, é um livro bem pequenininho, ali em um dia e meio mais ou menos, e é o livro de estreia do Flávio Quintela. Ele também tem um outro livro que é Mentiram para Mim sobre o desarmamento, que ele escreve com o Benê Barbosa. E o Flávio Quintela hoje ele é colunista na Gazeta do Povo, ele tem lá colunas periódicas, geralmente falando sobre política, se eu não me engano. Bom, o livro ele é editado pela Vide Editorial, que eu não canso em tecer elogios a essa editora por ser um empreendimento que rompe com a bolha que existe no mercado editorial, com sempre os mesmos temas ou sempre o mesmo viés ideológico, e a Vide Editorial ela vai além dessa bolha, vai além desse viés e espero que dure muito tempo enquanto o STF não decidir também censurar editoras, né? Mas falando diretamente do livro, o livro ele vai, na verdade, de forma bem objetiva, ele vai falar das mentiras que nós ouvimos nas escolas, que nós ouvimos nas rodas de conversas, que nós ouvimos na mídia, especialmente nas nossas conversas. Geralmente a gente nem sabe, ou quem está dizendo essa mentira nem sabe efetivamente que é uma mentira, só está repetindo talvez ali um bordão ou um ensinamento que ele teve desde os tempos da sua escola. E como eu disse, é um livrinho explosivo. Entretanto, não é a proposta do Flávio Quintela e nem nesse livro ele realizar uma exposição completa de todas as mentiras das quais ele vai falar. O livro é composto, então, por 19 capítulos e cada um desses capítulos tem uma mentira e ao final do livro, o último capítulo é um capítulo sobre verdades. E o que eu proponho fazer aqui é falar um pouquinho sobre os capítulos, fazer algum comentário, né, de maneira bem breve, para que eu consiga realmente fazer um vídeo curto. E mais do que isso também, que eu possa, num vídeo curto, estimular a ler um livro que é curtinho, então não falar de tudo sobre ele aqui, para que fique aquele desejo de conhecer melhor a obra. Mas antes de começar, gostaria aqui de te lembrar de fazer a sua inscrição aqui no canal, não custa nada, ative também as notificações para que você seja avisado quando tiver conteúdo novo aqui no canal. Afinal de contas, é a forma que também eu tenho de saber como as resenhas têm sido recebidas por você que me ouve, e também a chance de que o canal possa crescer e outras pessoas tenham acesso a resenhas, digamos, um pouco diferentes daquilo que existe aí nesse mundo de booktubers. Mas vamos lá, já vamos partir logo para o primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo talvez ele começou com esse, eu acredito, porque é a primeira mentira assim objetiva que nós ouvimos, especialmente na escola, que é a mentira da mais-valia, que conta que para alguém ganhar mais, alguém tem que ganhar menos, né? Isso já foi desmentido por inúmeras teses econômicas, né? E hoje, especialmente fora do Brasil, se tem isso como o conto da carochinha. O problema é que isso, e o autor vai falar, ele traz consequências nefastas para uma sociedade, especialmente no Brasil, onde isso é tão repetido, tão ensinado e tão impregnado, e as pessoas são tão impregnadas disso. Primeiro, é a demonização do empreendedorismo. Pense bem, se você está lá na escola ou seu filho, né, está lá na escola com seus, sei lá, 14, 15 anos, de repente um professor vem e fala para ele que para alguém ganhar mais, alguém tem que ganhar menos. Ou seja, se você quer empreender e você
de repente tem sucesso no empreendimento e começa a ganhar mais, é porque necessariamente alguém estará ficando pobre. Isso acaba, ou seja, você fica numa situação de, será que eu vou escolher ser o mal da história, aquele que deixa alguém mais pobre? Então, essa é a primeira consequência. E prosseguindo dessa, vem um fechamento de um mundo de possibilidades, porque você não quer carregar esta culpa. E o desdobramento disso nós vemos hoje no nosso país, em que as iniciativas pessoais e privadas são tão raras, né, ou ao mesmo tempo são tão intricadas para serem começadas, um processo sempre muito complicado que desestimula cada vez mais, e aí você já tem o medo de ficar feio na sociedade. Afinal de contas, hoje no Brasil, você ter sucesso parece que é um pecado, né? As pessoas sempre olham, aliás, essa é uma outra consequência dessa primeira mentira, que você obter sucesso é porque certamente você passou para trás e você não quer esse estigma contigo. E o autor vai falar que o próprio crescimento da riqueza nos últimos anos, ela coloca por terra essa mais-valia, essa tese da mais-valia. A segunda mentira, para mim, é com certeza a pior delas, que é a mais funesta, é a mais terrível, é a que causa, digamos, as consequências mais drásticas na nossa sociedade, não só no Brasil, mas em todo o mundo, que é o fato de que a verdade não existe. Muito bem, só essa afirmação já é uma contradição em si. Então, se a verdade não existe, isso seria uma verdade? Percebe aí como que ela se autocontradiz? E é interessante eu falar sobre esse tema, sobre essa mentira aqui nesse vídeo, porque o vídeo anterior foi do livro do Essa de Queiroz. Eu vou deixar aqui o link, ou na verdade acho que é aqui o link para que você possa assistir. E ali já existe, ou melhor, Essa de Queiroz ali já manifesta muito essa tendência das filosofias de seu tempo e principalmente as posteriores, de negarem a existência de uma verdade absoluta. E a verdade seria tão somente uma afirmação que qualquer pessoa tivesse a coragem e a convicção de dizê-la. Mas desse capítulo, permita-me conversar com você sobre esse capítulo com o início do texto mesmo referente a ele. Vamos lá. Não é de se admirar que o brasileiro médio não tenha a menor ideia do que é direita e esquerda, do que é livre mercado, de como funciona a economia. As mentiras são tantas e em intensidade tão grande que para a mente destreinada já não são mais identificáveis como mentiras, mas como afirmações nebulosas dentro de uma nuvem de verdades relativas. Sem saber no que acreditar, a pessoa passa a rejeitar algumas verdades básicas e aceitar algumas mentiras absurdas. Sair desse estado nebuloso da alma é algo que requer, acima de tudo, dedicação, humildade e honestidade intelectual. Em suma, o objetivo desse capítulo dele é mostrar o seguinte: sem saber o que é verdade, dificilmente se saberá o que é uma mentira. E ao mesmo tempo a própria comunicação, o próprio ato comunicativo, ele fica impossível de ser realizado. O que você tem é só uma pessoa com outra despejando as suas próprias verdades. Bom, e a partir daí ele vai para um outro capítulo que, na verdade, talvez essa seja a ligação que não foi feita com tanta qualidade quanto as outras entre um capítulo e outro, mas ele vai falar da mentira que existe naquele slogan que sempre surge nas redes de mídia, na imprensa, a cada eleição, que é a festa da democracia brasileira. Ele vai falar que não é uma festa, primeiro, porque você é obrigado a ir a nenhuma festa, você digamos, impelido a estar presente. É uma festa com um banquete bem duvidoso, né? Porque as opções que nós temos no cardápio, na maioria das vezes, ou melhor, a maioria das opções que existem no cardápio são de péssima qualidade, para usar aqui de um eufemismo. E por fim, aquilo que é bem difícil de engolir no sistema eleitoral
brasileiro, que é o fato de que um candidato que tenha tido muitos votos, que tenha tido ali uma votação expressiva, acaba levando com ele alguém que teve uma votação pífia, né? Então esse sistema é um absurdo. Você vota em um e acaba levando o outro de brinde, uma pessoa que de repente não atende o que as pessoas não compreendem como alguém que vai representá-las no Congresso, na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados estaduais. Então essa festa da democracia, na verdade, não é uma festa, seja por aquilo que é indigesto, seja sei lá, pela sua obrigatoriedade. E aí o autor já nos leva para o 4º capítulo da obra, que diz que não existe mais direita ou esquerda, que é a mentira que ele vai falar nesse capítulo. E ele inicia falando de uma pesquisa que foi feita, uma pesquisa extremamente tendenciosa, que ele vai falar aqui no livro, e que mostra, apesar de tendenciosa, que a população brasileira é majoritariamente de direita e conservadora, embora a própria população não saiba. Um dia eu li um texto, eu não lembro se foi do Flávio Mogensen, que ele diz que infelizmente no Brasil existe a questão do parecer feio. Então as pessoas às vezes não assumem as suas posições, não assumem as suas crenças vai parecer feio, porque existe ali um policiamento cruel do politicamente correto, que numa deslizada você pode ser perseguido. Então as pessoas têm medo porque preferem ficar com aparência de legal, preferem isso a de repente ficarem com uma imagem, com uma aparência de uma pessoa, digamos, intolerante, como é uma das principais pechas que uma pessoa recebe. Muito bem, ele vai fazer também aqui uma breve explicação de como nasceu a ideia de conservador, revolucionário, direita, esquerda. Ele remonta lá à Revolução Francesa e a disposição das pessoas que montavam, que compunham ali a Câmara de políticos, e ele vai fazer um apanhado bem interessante nesse sentido. Eu vou concluir esse capítulo rapidinho falando como o autor aqui o conclui, que seria uma das causas terríveis dessa mentira que é muitas vezes falada, não existe direita, não existe esquerda, isso é coisa do passado. Então vejam bem para o eleitor como isso é complicado e veja como isso une este capítulo ao capítulo anterior. Se o leitor não sabe nada de ideologia, não sabe o que é direita nem esquerda, não sabe a linha de pensamento dos políticos, não conhece a base ideológica dos partidos e não reconhece mais que a diferença entre dois políticos está em suas ideias e não em suas promessas, então a democracia morreu. E o que se estabeleceu em seu lugar foi um sistema de escambo, onde um voto é dado por causa de um benefício próprio e somente por isso. Fantástico essa conclusão. Não é a conclusão do capítulo, me desculpe, mas é uma das conclusões que ele faz em relação ao problema dessa mentira. E já que eles dizem que não existe direita e esquerda, eles não deixam de criar um inimigo. A esquerda não deixa de criar um inimigo e por muito tempo esse inimigo foi o PSDB, que levou ali a alcunha de direita, o que é uma terrível mentira. É só lembrar, os mais velhos aí me acompanharão, de que o PSDB apoiou quem, né, na eleição Lula versus Collor em 89? Apoiou o PT de Lula contra Collor. E isso não quer dizer que eu diga que o Collor seja a última maravilha do mundo, muito pelo contrário, ele passa longe disso. Mas até em relação a esse processo eleitoral de 89, existe uma série muito legal lá no Brasil Paralelo, que é Teatro das Tesouras. Eu vou tentar deixar o link aqui para que você assista, porque é bem interessante. Muito bem, qual foi a consequência disso, né? Por que o PSDB foi colocado como de direita? Porque houve uma hegemonização ideológica na política brasileira. Desde a redemocratização, somente partidos de esquerdas começaram
a surgir aí no cenário político como lideranças e como ocupando cargos executivos, ocupando ministérios, ocupando presidência da Câmara, do Senado, enfim. Então, digamos, a representatividade da esquerda se tornou cada vez maior a ponto de se tornar hegemônica. Entretanto, mesmo na hegemonia, é necessário criar um inimigo, né? E esse inimigo nasceu com a eleição do Fernando Henrique Cardoso. E aqui cabe lembrar que o PSDB é um partido socialista, só que ele é, digamos, adepto da corrente chamada fabiana, que diz que não quer a revolução por armas, acredita numa outra forma de implantar o socialismo de uma maneira mais branda. Foi necessário criar um inimigo que até um certo momento era alinhado, embora não fizesse parte do Foro de São Paulo, mas que era necessário ser criado para cada vez mais manter hegemônica a posse do poder. E, claro, se você tem um inimigo, você tem que, né, colocar defeitos nesse inimigo, e aí nós partimos para o próximo capítulo, que nós já estamos no capítulo 7, que é a maldade da direita. Muito bem, quem se declara de forma cristalina ser conservador ou ser de direita, que são coisas que não são coisas efetivamente iguais, sofre todo tipo de xingamento. O mais comum é fascista, nazista, enfim, elitista. Vocês sabem aí os istas que podem ser ditos para quem de repente se declara efetivamente um conservador. Mas o fato é que, apesar de toda essa acusação de que as pessoas de direita são más e fazem maldades, o fato é que a liberdade que ainda existe hoje, e o autor vai dizer isso, a liberdade que ainda existe hoje na sociedade, ela é herança do caráter judaico-cristão, né, da base judaico-cristã da nossa sociedade. E ele embasa isso no fato de, por exemplo, Aristóteles, né, um filósofo da antiguidade, dizer que alguns homens nascem para ser escravos e outros nascem para ser livres. E veja bem, já no século IV, com a cristandade, com Santo Agostinho, e depois mais tarde no século XIII, século XIV, com São Tomás de Aquino, o que vai ser afirmado categoricamente? Que todos os homens nascem livres e devem permanecer livres. Permita-me então ler mais um trechinho aqui do livro, e aqui, me desculpe, é porque existem trechos realmente interessantes que eu não saberia transmitir para vocês com a eficácia que o autor disse. Além disso, a história mostra que os hospitais, universidades e instituições chaves para o desenvolvimento da civilização moderna são criações cristãs, dadas ao mundo pela Igreja Católica. A ciência como a conhecemos hoje só foi possível após o advento das universidades, e o aumento da expectativa de vida é decorrente do desenvolvimento da medicina em hospitais e escolas. Assim, enquanto autores e personagens esquerdistas não cansam de associar o cristianismo ao atraso científico, isso é muito importante, como se a ciência e o conservadorismo judaico-cristão fossem inimigos posicionados em extremos opostos, a verdade é exatamente o contrário disso. Ou seja, com certeza você já deve ter ouvido de que ciência e religião são opostos. A Igreja Católica, inclusive, tem um documento que fala que fé e razão são as duas asas que devem nos levar para Deus. E você, apesar disso, você deve ter ouvido muitas vezes que a igreja é inimiga, como ele diz, da ciência, é inimiga do progresso científico, quando na verdade a própria história, e aí a Regine Pernot também, em outro vídeo que eu já fiz aqui no canal, ela vai falar sobre isso. Eu vou deixar também o link aqui, eu acho que é desse lado mesmo. E falando em link, você já se inscreveu no canal? Não se esqueça, por favor, não custa nada, ative também as notificações e já vai deixando também o seu comentário aqui, também apertando lá em gostei se você está gostando do vídeo até agora. Muito bem,
em relação a todas essas maldades que acusam, teoricamente, as pessoas de direita teriam feito, ou que seja intrínseca à direita, o autor lembra dos 100 milhões de mortos, né? Uma das características que a história demonstra é que onde houve a implantação do socialismo, do comunismo, houve um derramamento de sangue abundante e cruel. E falando em derramamento de sangue, aí vem para outra mentira do capítulo 6, que é o nazismo é de direita. Eu vou tentar ser curto em relação a isso, porque hoje é uma discussão que até há pouco tempo atrás eu vi que estava sendo muito feita nas redes sociais, dizendo que era um absurdo querer reler a história, mas na verdade é uma extensão da primeira mentira e também da quinta mentira e da quarta. O fato é que precisavam encontrar um inimigo. Diante de tanto derramamento de sangue dos modelos ditatoriais de esquerda, era necessário criar um que tentasse se equiparar, e aí o nazismo caiu como uma luva. E nisso a gente vê aquilo que o ministro da propaganda nazista dizia: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade, pode ser identificada por isso, essa insistência de dizer que o nazismo seria de extrema direita, ou ainda aquela outra máxima: acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é. Então, como eu dizia, era necessário um contraponto às execuções sumárias que aconteciam onde era implantado o socialismo, onde haviam as revoluções comunistas. Era necessário um contraponto ao Holodomor, né, que aconteceu na Ucrânia, ou como se diz em ucraniano, Holodomor, né, que foi a morte por fome das pessoas que se negaram a ajudar o sistema comunista da União Soviética. Era necessário um contraponto às perseguições por opinião, às perseguições políticas. Era preciso um contraponto aos gulags, né, aos campos de concentração. E, teoricamente, o nazismo cairia como uma luva, mas eles não esperavam que os registros não fossem apagados, talvez. Eu vou ler aqui um trechinho e depois eu vou falar de quem é esse trecho. Vamos lá. Nós somos socialistas, somos inimigos do sistema econômico capitalista vigente, que explora economicamente os fracos com seus salários injustos, com sua divisão indecorosa dos seres humanos, com base em sua riqueza ou pobreza, em vez de sua responsabilidade e performance. E estamos determinados a destruir esse sistema sob quaisquer condições. Isso aqui parece a frase de uma pessoa de direita extrema? Não sei. Para mim não parece. Esse texto aqui é de um discurso feito em 1º de maio de 1927 por nada mais, nada menos do que Adolf Hitler. E lembrar de alguns pontos, e aqui o autor vai fazer isso, de alguns pontos pontos de governo do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista. Vamos lá, vamos aos pontos. Nacionalização das indústrias, divisão de lucros das indústrias pesadas, expansão em larga escala dos benefícios sociais para a velhice, exigência de um poder central, forte, com autoridade ilimitada do parlamento. Então, vejam esses planos de governo, se eles remontam para ti de algum outro plano de governo que não seja um plano de governo socialista, um plano de governo esquerdista, especialmente quando a gente fala em divisão de lucros compulsório e também de nacionalização das indústrias. Seguindo dessa mentira, passamos agora para a 8ª mentira, que diz que nem toda esquerda quer o comunismo. E é interessante que o autor vai mostrar que nos programas dos partidos como o PSDB, nos sites esquerdistas, pensadores da esquerda, eles sempre afirmam que, de fato, o socialismo é apenas um passo para o comunismo. Mas essa faz parte, digamos, de um sistema de camadas de mentira, que na verdade é composta inicialmente por aqueles que afirmam categoricamente que
sim, o objetivo do socialismo é implantar o comunismo, ainda que seja através da ditadura do proletariado. Depois vem aqueles que dizem que é possível conciliar socialismo e liberdade, embora não exista um exemplo hoje no mundo que confirme essa possibilidade. Aí tem aqueles que, por último, estão nessa mentira que dizem que nem toda esquerda quer o comunismo. E falando desta mentira, nós passamos para a nona, que é a mentira clássica que todos nós com certeza já ouvimos, que é uma mentira que é uma mentira justificativa, né? Que o comunismo nunca existiu na Terra, que sempre dá errado. Assim que dá errado, imediatamente vão dizer que Marx foi desvirtuado, que aquilo não era comunismo. Enquanto está indo bem, enquanto a Venezuela ali estava indo bem, enquanto o Hugo Chávez ali era um grande símbolo, tudo bem. Mas quando começou a dar errado, não, isso não é comunismo, não. Com certeza você já ouviu isso. Então, a gente pensa assim, ó, já teve 100 milhões de mortos testando, deu errado, então a gente está tentando novamente. Eu não sei quantos milhões de mortes ainda serão necessários para que, ou quantas ditaduras deverão ser implantadas para que, de fato, dê certo. Então, essa mentira, além de ser uma justificativa pífia, ela na verdade empurra a humanidade para não sei quantos mais milhões de mortos sem que ela própria perceba. Mas para não ficar com esta face de quem já provocou milhões de mortes na história da humanidade, é necessário apresentar uma face mais bonitinha. E aí nós entramos na 10ª mentira que o autor vai falar, que é o esquerdista se preocupa com o pobre. E é interessante como essa foi uma tacada de mestre da esquerda de, digamos, sequestrar qualquer ideia de ajuda ou atenção ao próximo para si, né? Ela massificou a ideia de que é uma agenda genuinamente da esquerda, a ponto de qualquer pessoa que de repente fale assim, olha, mas talvez isso não deveria ser assim, essa ajuda poderia ser feita de outra maneira, aí caímos naquilo que nós dissemos há pouco, né? Que essa pessoa já é automaticamente, digamos, fuzilada de todo tipo de xingamento, de uma pessoa que não se preocupa com o próximo, de uma pessoa que é egoísta. Só que o fato é que a esquerda ela precisa dessa pecha para agariar cada vez mais, digamos, seguidores que nem sabem exatamente o que estão seguindo. E toda essa preocupação, na verdade, é sempre uma maneira de incitar cada vez mais não só a luta de classes, né, do empregador com o empregado, mas qualquer tipo de luta. Mulher contra o homem, negro contra o branco, homossexual com heterossexual. Então, toda essa preocupação, toda essa militância sempre vai direcionar para esse combate constante entre as pessoas, colocando as pessoas como inimigas entre si. Além disso, o autor vai mostrar também que toda essa ajuda, toda essa busca militante pelo auxílio, ela é permeada pela ideia de que as pessoas que são ajudadas, na verdade, são incapazes de conseguirem por si mesmo superarem todas as dificuldades que se apresentam para elas. Então, é como, na verdade, quem seria o preconceituoso é aquele efetivamente que está, entre aspas, buscando ajudar. Então, isso é bem interessante nesse capítulo, embora não seja o capítulo que o autor mostre o seu poder argumentativo da melhor forma.